Beleza, pessoal? Dando sequência aí às aulas de atualidades, vamos conversar um pouquinho, dentro do tópico de economia internacional, sobre a crise econômica de 2008. Mas não é atualidades. Bem, claro que é atualidades. Você não consegue entender o atual cenário da economia internacional, ou mesmo a crise que o Brasil está passando, ou crise que vários outros países estão passando em termos de economia, ou a variação do desempenho econômico dos países, sem remeter a esse fato que a gente não consegue escapar da economia internacional, que é a crise de 2008. Então a crise de 2008 ela é de alguma forma uma baliza, né, que nos lança para compreender qualquer questão de atualidades. Então, aquela materiazinha que tu vai ler no jornal, que está saindo hoje no teu jornal, né, para você conseguir compreendê-la de forma profunda, né, aquela repercussão econômica em algum país europeu, ou nos Estados Unidos, ou a própria repercussão econômica no Brasil, você precisa, né, ter esse background, né, esse contexto da economia internacional a partir da crise de 2008. Então a crise de 2008 ela é fundante, ela é paradigmática para a gente entender o atual cenário de uma macroeconomia ou de uma economia global, né? Bem, então como que começa a crise de 2008? Quais são os fundamentos da crise? Primeiro, vamos fazer a partir desse quadrinho aqui, que nos mostra de uma forma muito simples a crise econômica, e depois a gente dá uma olhada nos fundamentos da crise de 2008. Bem, então como é que começa a crise? Esse quadrinho é super bacana, super didático, e te ilustra, né, de uma forma bem simples os passos, né, que geraram a crise de 2008. Primeiro, né, a economia americana passava por um bom período, né, do seu setor imobiliário, né, imóveis valorizados, a alta, né, do preço do mercado imobiliário, né, dos valores das casas, dos valores dos apartamentos, né, juros baixos e crédito fácil. Então, isso fez com que a demanda, né, e a procura por crédito aumentasse nos Estados Unidos, e isso aquecesse, então essa economia aquecesse, né, o mercado imobiliário, já que se facilitou o crédito, ou seja, os Estados Unidos baixou um pouco aquela proteção, né, ao crédito, né, também pegando o que a gente poderia dizer assim, a chamada parcela subprime da economia, né, que são aqueles mal pagadores, né, as pessoas que têm problemas de inadimplência, né, que começam então também a ter mais acesso ao crédito, né, gerando aí um círculo virtuoso, né, de negócios imobiliários nos Estados Unidos e aquecendo então o setor imobiliário. Então, juros baixos, crédito farto, preço dos imóveis nos Estados Unidos teve uma forte valorização, ou seja, muita procura, né, muita demanda que elevou o preço então desses imóveis, aquecendo o setor e fazendo com que a construção dos Estados Unidos bombasse. Bombando a construção civil nos Estados Unidos, né, estimula a indústria, estimula emprego, né, estimula a infraestrutura, ou seja, os Estados Unidos vinha aí nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, início dos anos 2000, numa onda de crescimento, né, numa onda de virtuosa, né, de uma economia que conseguia se retroalimentar entre a construção civil, a indústria, a prestação de serviços, né, criando vagas de emprego, e facilitou então o crédito para movimentar, né, para encorajar esse consumidor a adquirir imóveis. Bem, então isso levou muita gente também a refinanciar as suas dívidas, as suas hipotecas. Ou seja, aquela pessoa que tinha já uma hipoteca pendente, ou que tinha dívidas pendentes, nessa facilidade de crédito também ela foi refinanciar as suas dívidas, foi refinanciar seus imóveis, né? E então os bancos, né, e esse é um sistema muito caro aos Estados Unidos, os bancos então davam então esses mutuários a diferença em dinheiro, né? Então o mutuário hipotecava o seu imóvel ao banco e o banco dava dinheiro ao mutuário. Então, né, por quê? Qual é a ideia do banco? Né? A ideia do banco é que esses títulos, né, no futuro valorizariam, já que estava aquecendo a construção civil, e ele retornaria, né, esses imóveis ao mercado num preço maior, se esse mutuário não cumprisse a cartela de pagamento. Bem, ou seja, o banco está pensando, jogando num lucro, né, logo
na frente, né, dando dinheiro para o mutuário, hipotecando o imóvel ao banco. Então, esses imóveis passaram a se valorizar e os bancos então começaram a ganhar, né, esse dinheiro a partir de títulos, ou seja, os bancos estão jogando exatamente na valorização desses títulos, na valorização dessas hipotecas. Né? Bem, entretanto, há todo um sistema de lastreamento do título, né? Onde, para captar o dinheiro, os bancos criam então instrumentos de financiamento complexos, né, que se chama esses lastreamentos, né? Que são esses chamados títulos lastreados em hipoteca. Ou seja, é uma espécie de uma nota promissória, como diz aqui, garantida pelas hipotecas e vão sendo vendidas então para investidores que também emitem seus próprios títulos. Ou seja, os bancos, a partir do momento que vão juntando hipotecas e que tem muitas hipotecas, que tem muitos títulos, né, de dívida dos mutuários, eles também vendem essas dívidas para outros bancos que pagam com dinheiro aquele primeiro banco. Esse outro banco, então, vai revender esses títulos para outros investidores. Ou seja, cria toda uma cadeia de investimento nesses títulos, né, nessas hipotecas, visando uma valorização do mercado, né, e esse mercado estava em valorização e visando, então, esses ganhos, né, auferidos em cima desses títulos, levando em consideração que esses mutuários, então, de alguma forma, não cumpririam, né, os seus pagamentos. Bem, ou seja, então os bancos também vão mantendo toda uma cadeia de relação de dívida entre eles. Eles vão ficando, vamos dizer, de uma forma amarrados, né, nessa cadeia de dívida, porque um banco vende o título, dá dinheiro para o mutuário, mas porque ele quer vender esses títulos para outro banco, e o outro banco quer vender esses títulos para outros investidores e assim, né, consequentemente. Qual foi o problema? É que ali na virada dos anos 2000, né, e na segunda metade principalmente dos anos 2000, os Estados Unidos começou a passar por um momento de juros altos e queda nos preços, principalmente afetando o setor imobiliário. É o que muitas vezes a gente ouve falar de bolha imobiliária. Né? Ou seja, foi muito crédito, né, muito dinheiro, muita hipoteca, e chegou a um ponto, né, que não tinha mais lastreamento não tinha mais valor, né, nesse crédito. E principalmente surge nos Estados Unidos, né, a ideia do mal pagador. Ou seja, os Estados Unidos começam a aumentar a sua inadimplência. Quando começa a aumentar a inadimplência nos Estados Unidos, os bancos têm que começar a cortar crédito. E começa então a afetar essa cadeia, né, de lastreamento e de negócios hipotecários e de venda de títulos hipotecários. Então, por quê? Porque as taxas de juros vão crescendo por causa da inadimplência, né? A economia vai então se tornando mais desconfiada das suas relações, então começa a aumentar a taxa de juros, vai dificultando um pouco mais esse crédito, né? Principalmente a parcela subprime, né? Essa parcela de inadimplência, de maus pagadores, né? E isso, essa taxa de juros então visa combater a inflação, né? Já que também o aquecimento do mercado gera uma onda inflacionária, né? Já que começa muita demanda por pouco produto, no caso, né, a construção civil precisou construir mais imóveis, chega a um ponto que a demanda é muito maior do que o ritmo de construção e isso começa a inflacionar o preço. Então, os bancos precisam aumentar as taxas de juros para, de alguma forma, segurar o consumo. Né? E esse aumento da taxa de juros, então, faz também com que o preço dos imóveis comece a cair. E quando começa a cair o preço do imóvel, né, essa cadeia de lucro começa a ser afetada, já que esses caras estavam todos apostando no alto, né, lucro desses títulos num futuro próximo. Bem, os preços dos imóveis passam a cair, né, as mensalidades, então, cobradas das hipotecas vão ficando mais caras, ou seja, esses bancos e os investidores com medo de não receber, começam então a cobrar mais caro, né, pelas parcelas da hipoteca, e chega um ponto que o mutuário não consegue mais pagar. Quando ele não consegue mais pagar, né, isso vai de alguma forma acontecer no mesmo momento que aquele imóvel já não está mais valorizado, ele passou a ser desvalorizado. Quando esse imóvel desvaloriza e o mutuário não paga mais, isso quebra o banco, porque agora esses títulos não têm mais valor. O que dava valor ao título era o pagamento do mutuário, né, e o aquecimento do mercado, né, imobiliário. O mercado imobiliário desaquece, perde o valor dos imóveis e esse mutuário não está mais pagando porque ficou tão caro, né, pagar em função dos juros altos que ele não consegue, né, mais cumprir os seus compromissos, gerando a inadimplência.
E isso quebra o banco. Quando quebra o banco, né, começa toda uma cadeia, porque agora, de quebra, né, já que isso era uma relação entre vários bancos e vários investidores. Por que essa cadeia de quebra? Porque agora os títulos não têm mais valor. O resultado disso, os bancos começam então a acumular perdas, né? Prejuízo com a inadimplência, né? Bancos tiveram perdas então dos valores dos títulos, né? E esses bancos com os maiores problemas, os que estavam mais, né, que tinham apostado mais nessa relação, né, eles ficam aí então perto de falir e precisam então ser salvos pelo governo americano. O governo americano teve que injetar, o Estado americano teve que injetar dinheiro em alguns bancos que estavam quebrando, né? E ao mesmo tempo os investidores também entram em crise, já porque eles estão com os títulos na mão, compraram esses títulos, né, de alguns bancos, e agora esses títulos não têm mais valor, gerando então até uma crise de confiança no mercado, já que esses investidores agora não vão voltar para comprar desses bancos, né, já que gera uma cadeia de desconfiança, uma cadeia de crise, né? Então, essa crise de desconfiança no mercado faz então com que os bancos não queiram mais emprestar com medo de não receber. Faz com que os investidores não queiram mais comprar títulos, exatamente com medo de não receber. Bem, isso aqui é o fundamento, vamos dizer assim, mais teórico, né, e básico. É uma teoria básica para a gente entender a crise de 2008. Ou seja, a gente pode dizer claramente que a crise de 2008 é uma crise, né, que começa no setor imobiliário e que afeta o sistema financeiro. Ou seja, o sistema financeiro, né, tinha de alguma forma, se impulsionado a partir do setor imobiliário, né? Esse setor imobiliário entrando em crise vai afetar o próprio desenvolvimento dessa cadeia, né, de investidores e da relação entre investidores, os brancos, investidores e os mutuários. Então a economia americana vinha muito bem, mas vinha muito bem, vamos dizer assim, de uma forma que a gente pode dizer artificial. Por isso que se fala da bolha da economia americana. Porque a economia americana crescia, mas em cima, né, dessa ideia de que essa valorização do setor imobiliário, né, não teria uma crise, né? Então a crise no setor imobiliário vai fazer com que essa bolha estoure, já que cria uma cadeia então, de mau pagamento, uma cadeia de inadimplência e principalmente uma cadeia de desconfiança entre as instituições bancárias, né, entre os investidores e mesmo entre os mutuários. Então, dificultando o crédito, aumentando juros, gerando desemprego, gerando recessão, enfim, tudo aquilo que a gente assistiu nos Estados Unidos. Bem, então agora aqui eu vou mostrar para vocês um pouco desse desequilíbrio da economia americana em 15 etapas, ou seja, a gente vai dar aí um passo à frente daquela ideia anterior ali do gráfico. Então aquele gráfico é um gráfico bem básico, mostrando para vocês esses fundamentos mais básicos da crise. Então agora vamos avançar um pouquinho, tá? Então diz o primeiro passo, né? A partir de 2001, o mercado imobiliário dos Estados Unidos passou por uma fase de expansão acelerada. É aquilo que eu disse para vocês, isso a gente já consegue perceber na segunda metade dos anos 90, mas foi amplamente acelerado aí a partir de 2001 em função desse boom aí da construção civil e principalmente da facilitação do crédito, né, no mercado americano. Né? Segundo, com a ajuda então do Federal Reserve, né, que é o Banco Central Americano, passou a reduzir a taxa de juros, a demanda por imóvel então foi crescendo, né, atraindo compradores. Então a facilidade do crédito, os juros baixos, levou pessoas a comprarem seus imóveis. Né? 3. Ao mesmo tempo, com juros baixos, cresce o número de pessoas que hipotecavam os imóveis, a fim de usar esse dinheiro da hipoteca para pagar dívidas ou consumir. Ou seja, a própria ideia da hipoteca era uma ideia boa, porque gerava consumo, fazia com que a economia americana girasse. Então, hipotecar no primeiro momento era um bom negócio porque aquecia a economia. Né? As pessoas hipotecavam, né, entregavam os seus títulos dos imóveis aos bancos, os bancos davam dinheiro para elas como se elas refinanciassem uma nova dívida do banco, ou seja, jogando, né, isso para o futuro. E o banco apostando, né, naquela valorização e que de alguma forma poderia tomar esse imóvel do proprietário, né, se ele não pagasse, e recolocava ele no mercado a um preço mais alto. Ou seja, o banco ou ganharia na situação do empréstimo, da hipoteca, ou ele ganharia ao retomar o imóvel, tentando vender ele num preço maior no mercado, já que o mercado vinha aquecido. Né? O que os bancos não sabiam
é que realmente esse cara ia ser inadimplente, que era uma das possibilidades que os bancos já contavam, mas ele não contaria que essa inadimplência se ligaria exatamente ao momento de desaquecimento do mercado imobiliário. E aquele imóvel já não valia mais tudo aquilo. Aquele título já não valia mais tudo aquilo. Né? Então o banco, além de ter um prejuízo, né, nesse sentido, porque esse imóvel já não vale mais tudo aquilo, então ele vai retirar o imóvel do cara, mas já não tem mais valor no mercado, o valor é baixo. Né? Ou ainda porque ele repassou esses títulos de dívida para outros bancos, para outros investidores, gerando então toda uma cadeia, né, de não pagamento. O 4 diz, então, em meio à febre de comprar imóveis e hipotecar, as companhias hipotecárias passaram a atender clientes do segmento subprime. Ou seja, a economia americana vinha tão bem, vinha bombando, que os caras facilitaram o crédito. Vamos atender o subprime, né? A banda podre da economia, aquelas pessoas que têm baixa renda, que se endividam e não conseguem pagar. Né? Então, essas pessoas com histórico na inadimplência, né, com baixa renda, com dificuldade de cumprir, né, as suas contas, elas também vão ter acesso a crédito, também vão consumir, também vão hipotecar seus imóveis. Né? Só que o risco de inadimplência do setor aumentou, né, e isso fez com que também pressionasse os juros. Ou seja, conforme o risco de inadimplência foi aumentando, gradativamente o mercado foi aumentando a taxa de juros como forma de desestimular os subprimes. Ou seja, os caras deram o doce e depois tiraram. Né? Deram a capacidade de consumo para essa parcela subprime. Quando essa parcela subprime foi com tudo para o consumo, né, e começou a ter problema na cadeia de pagamento, esses caras começaram a elevar gradativamente o juro para ir tirando a banda podre, né, para ir tirando o subprime do consumo, né, ou seja, para tentar reduzir a inadimplência. O quinto passo diz, né, então, diante da promessa de retornos altos aos empréstimos, os bancos então compravam esses títulos subprimes de companhias hipotecárias e liberavam novas quantias de dinheiro antes que o primeiro empréstimo seja pago. Então, companhias hipotecárias liberavam dinheiro, pegavam, né, o título de imóvel e repassavam para os bancos. E os bancos, então, apostando nessa valorização, né, liberavam dinheiro para as companhias hipotecárias. Tá? 6. Ao mesmo tempo, esses títulos lastreados em hipotecas eram vendidos a outros investidores, ou seja, gerando toda aquela cadeia, né, de relação entre hipotecários, bancos e companhias de hipoteca, bancos e investidores. Que também, então, eles vão emitindo seus próprios títulos de dívida, né, os outros bancos, que também vão sendo lastreados aí pelo subprime, então, passando para frente para investidores que compram dívidas. Né? Comprar dívida é exatamente a ideia de que tu consegue retomar lá no futuro com um juro mais alto, ou seja, que tu ganharia dinheiro em cima da dívida. Essa era a ideia dos investidores. Né? Então, o sétimo passo diz o seguinte, que todos esqueceram, né, que se o primeiro tomador de empréstimo não consegue pagar a dívida inicial, ele dá então um ciclo, né, o início de um ciclo de não recebimento. Se o mutuário não paga, o banco não consegue, né, pagar o outro banco e o outro banco não consegue pagar o investidor então tem um papel na mão que não tem valor nenhum, né, já que não tem relação entre esse papel e um valor. Né? Esse papel perde valor, já que não há uma cadeia de pagamento. Só tem valor porque quando tem uma cadeia de pagamento, se não pagar não tem valor. Né? Então começa aí um ciclo de não recebimento na economia americana, de modo então que o mercado passa a ter medo de continuar emprestando dinheiro ou comprando título subprime. Então o mercado dificulta o empréstimo, para de emprestar e para de comprar título, né, de inadimplência, título de dívida. E para então toda essa cadeia, né, de troca de papéis e de hipoteca. Então, faz com que a economia americana que vinha inflada, né, nessa bolha, essa bolha estoure e desinfle, né, e aí a economia americana vai entrar numa recessão, porque boa parte das suas relações econômicas, então, estava baseada, né, do seu crescimento, né, e do seu bom desempenho, vinha baseado nesse tipo de relação econômica. Então, o 8 diz, a partir de 2006, os juros que vinham subindo desde 2004 encareceram o crédito, afastaram os compradores de imóveis. Com a oferta começou a superar a demanda, os valores dos imóveis passaram a cair. E aí, cada vez mais, aqueles títulos passaram a ter cada vez menos valor. Né? E fazendo com que a economia americana fosse entrando, então, em recessão, já que o setor imobiliário entrou em recessão. A recessão do setor imobiliário gerou a recessão do setor da construção civil, né? Que mexeu, então, na indústria e que mexeu na geração de empregos. E aí a economia americana vai se apequenando, né? Ela vai ficando menor. Já que ela estava inflada por essas relações, e essas relações se rompem, né, pelo ciclo de não pagamento, ela começa a se apequenar. Então,
O 9 diz, com a subida dos juros, as dívidas ficaram mais caras, também as prestações das hipotecas, o que aumentou a inadimplência, fazendo com que a oferta de crédito também diminuísse, o que a gente já comentou. O 10 diz, sem oferta de crédito, a economia dos Estados Unidos se desaquece, né, pois há menos dinheiro disponível, né, e compra-se menos, o lucro das empresas diminui e os empregos não são gerados. E aí começa a afetar, né, o mercado de empregos, e o mercado de empregos começa a ficar mais restrito, né, nos Estados Unidos, e tudo aquilo que a gente assistiu, de famílias inteiras desempregadas, né, de aumento, né, de problemas sociais nos Estados Unidos, principalmente a mendicância e falta de emprego, né, a dificuldade dos Estados Unidos de conseguir mover, né, gerar uma cadeia virtuosa econômica, né, já que a indústria vai travar o emprego, vai travar a infraestrutura, né, já que a construção civil, né, foi bloqueada. Né. O passo 11 diz, preocupado então com os pagamentos de créditos, né, do subprime nos Estados Unidos, o banco BNP Paribas congelou 2 bilhões de euros de alguns fundos. Ou seja, outros bancos internacionais de investimentos dos Estados Unidos, como esse banco francês, que é o BNP Paribas, né, ou seja, preocupado que os subprime não iriam pagar suas contas, ele congela, né, 2 bilhões de euros dos fundos, ou seja, não tem mais empréstimo para subprime, trava. Né? E o BNP Paribas era um banco, então, que estava aí fomentando muito esse mercado de crédito dos Estados Unidos. O passo 12 diz que o mercado imobiliário, então, entra em pânico, né, pois o ciclo de empréstimos sobre empréstimos havia sido congelado, né, e começa, então, a surgir pedidos de concordata. Então, muitas empresas, né, hipotecárias, muitos bancos começam, então, a quebrar, já que o ciclo de pagamento tinha sido travado, né, tinha sido estancado, e mesmo o ciclo de empréstimos. Então agora não tinha, um banco em crise ele pede dinheiro para o outro, e aquele banco em crise pede dinheiro para o outro, só que aí começa um ciclo de não pagamento até entre os bancos, até entre as instituições financeiras, ao ponto que uma delas trava, não empresto mais. Quando um diz que não empresta mais, os outros não têm mais de onde tomar dinheiro emprestado, quebra a economia. Né? E o banco então que foi, vamos dizer assim, decisivo, né, no travar esse sistema de crédito dos Estados Unidos, foi exatamente esse banco francês, que foi o BNP Paribas, que disse, não, eu não posso mais emprestar porque vocês não estão pagando. Então não adianta pedir que eu não vou emprestar. Né? Travando a economia americana. Então a crise passa a afetar todo o sistema bancário. Né? As instituições financeiras apostavam nesses títulos subprime que perderam valor. Né? A cadeia de empréstimos também trava. Né? Instituições então estavam à beira da falência, vários bancos quebraram, né? O governo americano salvou alguns, não conseguiu salvar outros. Né? E se descobriu, então, né, que essa ideia da globalização do sistema financeiro, então, estava contaminado e sofria de graves consequências. Por quê? Porque esses mesmos bancos que estão quebrando nos Estados Unidos eram lastreadores e financiavam outros bancos fora dos Estados Unidos. Né? E financiavam outros agentes econômicos fora dos Estados Unidos. Muitos governos vinham pedir dinheiro emprestado nesses bancos. Né? Ou mesmo esse banco francês, que emprestava dinheiro nos Estados Unidos, travou, não vai mais emprestar. Né? E vice-versa, esses bancos que estão quebrando os Estados Unidos também emprestavam dinheiro para o mundo inteiro. Então, criando, né, uma cadeia global, né, de constrição do crédito. E aí, né, a crise que começa nos Estados Unidos começa a afetar outras regiões do planeta, né, já que não há mais, né, a cadeia de crédito. Então, ou seja, não tem mais como você escapar das suas dívidas pedindo dinheiro emprestado para alguém. O crédito vai ficando mais difícil no mercado internacional. Né? Então, assim, instala-se uma crise de confiança geral no mercado financeiro. Né? Bancos param de prestar, congelam a economia, reduzem o lucro de empresas e provocam o desemprego. Ou seja, a produção cai, né? As empresas não têm mais de onde tomar empréstimo, não têm mais de onde investir, gera o desemprego. É claro que a primeira coisa que as empresas vão fazer dentro de uma cadeia de mau pagamento é demitir, é gerar o desemprego, né? Tentando reduzir custos. Né? O passo 15, então, muitos países entraram em recessão e seus respectivos governos têm, então, tomado aí diferentes medidas para aquecer novamente a economia e garantir que o sistema financeiro volte a emprestar. Então, o que a gente pode dizer da crise de 2008? Ela é uma crise ligada ao mercado financeiro, ao mercado de empréstimos de dinheiro. Né? A origem disso está lá na bolha imobiliária, né? Na bolha de crédito da economia americana. Mas esse setor de crédito, desse setor imobiliário, esse problema do setor imobiliário, setor de crédito na economia americana, afetou o sistema de crédito, né, global.
já que esses bancos e essas economias são muito interligadas. Então, por isso que a gente fala que a crise de 2008 é uma crise financeira mundial, internacional, afetou todos. Claro que uns países mais e outros menos. Por exemplo, vamos aqui falar do Brasil. Por que o Brasil foi menos afetado? Vocês lembram que o próprio Lula disse, não, aqui no Brasil a crise vai ser uma marolinha. Exatamente porque o nosso sistema financeiro, ele se relaciona com esse sistema de empréstimos de forma diferente. E a gente tem intervenção direta do governo na economia. A gente tem aí marcos econômicos que estabelecem a intervenção do governo. Então, nós ainda tínhamos margem de manobra, porque nós não estávamos atirados de forma direta nessa cadeia de empréstimos. Então, por isso que o Brasil, naquele momento, sai de alguma forma, entre aspas, ileso. Ou pelo menos aqui no Brasil, como diz o foi uma marolinha. Claro que a gente sabe que depois da marolinha estava vindo um tsunami, mas naquele primeiro momento, a gente consegue escapar, porque nós não estamos no epicentro dessa cadeia de empréstimos e de pagamentos. O crédito no Brasil dependia menos desse setor, desse epicentro de setores de empréstimo. Então, a crise dos Estados Unidos teve desdobramento pelo mundo inteiro. Diminuição de exportações, já que os países não têm mais de onde tirar dinheiro, lastrear, tirar dinheiro, conseguir empréstimos. As indústrias estão entrando em crise, desemprego, recessão, exportações caem. Importações mais caras, ou seja, mais difícil de vender, mais caro para comprar, juros elevados na economia internacional, crédito parado, o crédito vai ficar restrito, e gerando então uma recessão econômica em escala global e desemprego que a gente viu que assolou a Europa, pegou os Estados Unidos, pegou e ainda está pegando todo mundo. Uma das questões que muitas vezes é debatida é, mas a crise americana então não seria uma crise do sistema neoliberal, ou seja, dessa ideia laissez-fairiana, do deixe-se fazer, deixe-se passar, do fim das barreiras comerciais. A economia tem a ideia do Smith, e Davi Ricardo, e dos ortodoxos, e dos clássicos da economia, que a economia tem uma mão invisível que regula, o Estado não pode intervir, ou seja, as próprias instituições deveriam se regular entre si. Muitos analistas falaram, olha, daqui a pouco, a crise, na verdade, foi uma crise desse modelo, onde o próprio sistema financeiro se geria, se auto-administrava independente dos estados. E chegou a um ponto deles criarem então um mecanismo tão artificial de empréstimos, uma cadeia tão artificial de empréstimos que acabou quebrando todas as instituições financeiras. Bem, o que eu diria para você dizer, o que eu poderia dizer para vocês, olha, essa crença da autorregulação, pelo menos o dogma foi atingido. Essa ideia de que os mercados se corrigem por si próprios. Ficou claro na crise que os mercados não se corrigem por si próprios. Precisou de dinheiro estatal, precisou o governo americano botar dinheiro nesses bancos, salvar esses bancos. Precisou os governos dos países da União Europeia botarem dinheiro nas instituições financeiras. Então, o que se revela ser falso essa ideia de que o mercado, no limite, ou pelo menos a ideia dogmática de que o mercado se autorregula. Precisou de intervenção das autoridades no mercado financeiro. Então a gente pode dizer, é uma crise do neoliberalismo? A gente pode dizer que sim, ela está ligada exatamente a essa teoria, a essa ideologia de mercado. Isso significa o fim do neoliberalismo? Não, significa apenas que o neoliberalismo saiu de um estágio, que a gente poderia dizer naquele primeiro momento mais ortodoxo, mais dogmático, por um estágio um pouco mais cauteloso e que pensa, que coloca mais intervenção do Estado aonde ele não queria enxergar. Então posso dizer para vocês que o neoliberalismo, na verdade, saiu de um modelo mais dogmático, mais ortodoxo, para um modelo, vamos dizer assim, um pouco mais heterodoxo, onde vê uma maior importância do Estado e que o Estado pode, sim, intervir e colaborar um pouco mais com a economia, como a gente vem vendo nessa recuperação da economia americana e mesmo na recuperação dos Estados europeus. Tá ok? A gente segue essa conversa aí num próximo vídeo. Valeu!